O que uma mãe mais deseja para o seu filho? Que ele seja feliz, que ele seja protegido, mas principalmente que ele tenha saúde. E ao nascer, a criança passa do meio intrauterino ali completamente protegido pelo corpo da mãe e vem para o mundo desprotegido. E aí é preciso fortalecer o seu sistema imunológico. Isso sim é possível com uma boa alimentação e também com vacinação. Pois é, e é sobre essas adoradas e temidas picadinhas que o programa Primeiros Passos de hoje vai conversar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. No primeiro ano de vida, uma criança recebe 18 doses de vacina. Todas elas estão previstas na caderneta de saúde da criança. E manter a vacinação do seu filho em dia é o primeiro passo para fazer com que ele tenha uma vida saudável. Confira aí. Quando Maria Letícia nasceu, recebeu, ainda na maternidade, um caderno de vacinação. A mãe, Elaina, cuida com tanto cuidado que até decorou o caderno. Ela sabe que é por ele que pode acompanhar o crescimento e a imunização da filha de 2 anos e 9 meses. Hoje ela está com 2 anos e 9 meses, né? Uma criança saudável, nunca teve nenhum problema sério de saúde, né? Só essas viroses mesmo normais de criança, uma gripezinha que passa uma semana, só isso mesmo. E um dos primeiros cuidados dos pais com os filhos deve ser a imunização. Garantir que os pequenos fiquem livres de doenças perigosas e que podem até causar a morte. E a única forma de proteger a criança de doenças como tuberculose, coqueluche e poliomielite é vacinando. E a imunização começa cedo. Claro que os pais devem obedecer rigorosamente o calendário vacinal, porque se a vacinação estiver incompleta, logicamente, a resposta imunológica, a proteção dessa criança será uma proteção parcial. Muitos pais têm receio de levar ou de ver o choro da criança na hora da vacina. Aparece realmente muitas mães assim, né? Com medo, com pena, dizendo por que a gente, mãe, não toma para prevenir o bebê. E a gente tem que conversar, mostrar para elas que a criança precisa tomar, deve tomar para prevenir futuras doenças. Elaina já não sofre tanto e sempre conversa com Maria Letícia sobre a importância e como vai ser o dia da vacinação. Quando era dia de vacina, tinha toda aquela preparação de fala para ela, né, que ela ia ia levar uma picadazinha, mas que não doía, né, até para quando chegar na hora ela não ficar assim tão assustada. E deve ser assim mesmo. Os pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e às dosagens das vacinas. Pois é, e agora a gente vai esticar um pouquinho esse papo sobre a vacinação no primeiro ano de vida. Eu converso com o imunologista Roberto Lacerda, que está aqui conosco. Doutor Roberto, são tantas doses, 18 doses de vacina no primeiro ano de vida. Essa quantidade de dose é suficiente para proteger uma criança no seu primeiro ano de vida? Sem dúvida. As vacinas no posto de saúde têm excelência em qualidade. O Brasil é um exemplo para o mundo todo em termos de qualidade de vacinação nos postos de saúde. E é preciso de verdade tomar essa quantidade de número de doses de vacina, porque são 18 doses, 18 doenças evitáveis com vacina. E essas doenças, quando não se tinha essas vacinas no posto, levavam a adoecimento, morte, internação, sequelas de grande parte dessas crianças que estavam desprotegidas. Doutor Roberto, esse ano o governo federal anunciou algumas mudanças no calendário vacinal. Entre uma delas foi reduzida uma dose da pneumocócica. Isso não pode prejudicar a saúde da criança? A gente diminui uma dose, teoricamente não estaria desprotegendo uma criança? Não, isso é baseado em estudo científico, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, essa orientação de redução do dose da pneumo
é baseada em estudo científico, mostrou que tanto faz você fazer 2 ou 3, a proteção para a criança é a mesma. Então, menos uma furada, você vai ter a mesma proteção, vale a pena. Pois é, a gente perde uma furadinha, mas ganha outra furadinha na poliomielite. Então, por que modificar uma doença que era dada via oral, por que injetável agora? Então, porque a vacina poliomielite injetável é muitíssimo segura, é a vacina mais segura do ponto de vista para a criança, porque a polio oral, se dada a primeira dose, principalmente, pode raramente ter uma complicação extremamente rara, que é a poliomielite pós-vacinal. Por isso que os Estados Unidos seguem esse padrão de qualidade que a gente está implementando agora, que é fazer a polio inativada, para depois, com mais segurança, usar a polio oral. E então, doutor, explica pra gente qual é a diferença da eficácia de uma vacina oral para uma vacina injetável. Por que as vacinas injetáveis não podem ser oral, que as mães sofreriam bem menos com isso, as mães e as crianças? Então, basicamente depende do tipo de vírus. Então, por exemplo, o vírus da poliomielite, da rotavírus, conseguiu fazer vacinas eficazes na forma oral. Ou seja, que vacinas que chegam no estômago e não são destruídas. E elas chegam lá no intestino delgado, são absorvidas e vão produzir anticorpos protetores. As injetáveis não são dadas orais porque ainda não tem uma tecnologia para fazer isso. No dia que tiver, provavelmente faremos isso também. Doutor Roberto, explica pra gente, as vacinas, quando chega o prazo para ser dada aquela vacina à criança, esse prazo pode ser estendido até quanto tempo? Então, depende do tipo de vacina, mas em geral, uma semana, 10, 15, 20 dias nesse prazo é aceitável. Então, não deve se ficar... essa colocação de prazo é mais para facilitar a compreensão do médico, E da uma enfermagem, organização também, né? da família, para ter uma organização. Já que são tantas vacinas, né? Se você for chegar com a mãe, quantas vacinas seu filho vai tomar no primeiro ano de vida, quantas doenças, até para chegar, muita pouca gente vai saber. Doutor Roberto, existe algum tipo de contraindicação para essas vacinas que são tomadas no primeiro ano de vida? Então, as contraindicações são poucas. Então, contraindicação seria febre alta no dia da vacina, uma doença infecciosa grave, o uso de corticoide por tempo prolongado, tipo usar um corticoide durante meses, isso tem que ser evitado alguns tipos de vacina. Aqueles pacientes que estão tratando câncer, mas não estão na fase de controle, então está na fase de imunidade baixa, então espera-se melhorar a imunidade para depois fazer a vacina. Porém, o que é mais interessante é que são as falsas contraindicações de vacina. Então, tossir, tomar antibiótico, tomar corticoide oral por curto período, tomar nebulização, vitaminas, tosse, diarreia, vômito, isso não contraindica a vacina, são as falsas contraindicações de vacina. A mãe fica logo preocupada e evita dar a vacina quando aparece uma febre, quando aparece um tipo de diarreia mais simples, mesmo assim ela já fica preocupada, então não seria um motivo para adiar a vacina. Isso, são as falsas contraindicações de vacina. Então, tossindo, coriza, com resfriado, com crise alérgica, pode tomar vacina, não tem contraindicação nenhuma. E lembrar que nesse período agora, as mães confundem gripe com resfriado e com alergia. Então, só é gripe aqueles pacientes que têm febre alta de 39 por 40. Tá, então até eu já confundi aqui o resfriado. O resfriado não é contraindicação de vacina. Você pode, tanto com resfriado, tomar vacina e a criança fica protegida da mesma forma. Fundamental lembrar isso, que há 15, 20 anos atrás, milhares de crianças no Brasil morriam de pneumonia, meningite, sepsemia, diarreia grave com desidratação, desnutrição, por conta de não ter acesso às vacinas. E hoje nós temos acesso às vacinas do posto, que são muito eficazes e seguras e vale a pena seguir esse calendário.
Doutor Roberto, a gente observa na caderneta de vacinação que existem muitas doenças que as crianças tomam vacina até hoje e algumas delas estão, inclusive, erradicadas aqui no país, consideradas erradicadas. E por que, então, tomar essas vacinas, mesmo essas doenças estão sendo consideradas erradicadas do país? Então, por conta desse fluxo migratório, então tem países que ainda tem muitos casos de sarampo, de pólio. Então, você deixa uma criança no primeiro ano desprotegida ou depois desse ano de vida. Então, tem que se fazer os reforços que são para garantir com quase 100% de certeza que a criança não vai ter uma doença evitável com vacina. Porque morrer de uma doença evitável com vacina é um absurdo. Então, inaceitável. Inaceitável. Doutor Roberto, existe algum tipo de meta, por exemplo, do governo federal para atingir a vacinação infantil? Digamos que vacinando 90%, 95% das crianças, acabam que todo o conjunto, os 100%, ficam imunizados? Existe esse tipo de relação? Com certeza. Então, você pega 100 crianças numa escolinha e 90 tomaram a vacina, por exemplo, do sarampo. Aquelas 10 que não tomaram, vai ter o que chama de efeito protetor de rebanho. Por quê? As que estão ao redor não vão contrair o vírus do sarampo e não vão conseguir transmitir para aquelas 10 que estavam desprotegidas. Então, mas fundamental sempre lembrar que o ideal é vacinar 100%. É garantir. O senhor que lida diretamente com mães, com pais, com crianças, observa se ainda existe pais e mães que não valorizam a vacinação, que são irresponsáveis com a vacinação de filhos? Com certeza. Ainda isso é um grupo muito pequeno de médicos, de profissionais de saúde, Mentira. É verdade, de pais e mães que não fazem vacina nos seus filhos, achando que vacinas podem causar algum malefício, algum dano para a criança. Então, isso aconteceu muito gravemente nos Estados Unidos, porque tentaram correlacionar, por exemplo, a vacina, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, com a maior incidência de autismo, entre aspas. Isso até hoje nunca foi comprovado, não tem nenhum estudo científico mostrando isso. Aliás, os estudos científicos mostram ao contrário, que não tem nada a ver com vacina. O que aconteceu com o autismo é que muitas crianças que não era diagnosticadas com outras doenças, agora a gente já sabe que é autismo e não demência ou retardo mental ou epilepsia ou algumas disfunções neurológicas confundidas com autismo. Ok, a gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos conversar, sabe sobre o quê? Tenho certeza que você, mãe, você, pai, se preocupa muito com isso. As reações das vacinas. Pois é, doutor Roberto Lacerda vai nos ajudar a compreender e a tratar melhor dessas reações. Mas antes de ir ao intervalo, confira agora aí uns vídeos fofos de umas crianças lindas. E também aproveita e manda pra cá, manda pra mim, manda pra TV Assembleia o vídeo do seu baby que a gente quer exibir aqui no programa Primeiros Passos. Veja aí e até daqui a pouquinho. Vou sabia princesa. Que linda, meu amor. De novo. Mamãe, vou ser a minha princesa. Chama até o próximo vídeo. Como é teu nome? É Larissa Paulino. Tchau, beijo. E esse beijo vai pra quem? Pra tia Michelê. E pra quem? Pra Pipi. O Jesus vai, o céu é obra-prima que melhor, com seus vai visitar. Eu sou a moça, eu sou a moça que pintou pra